E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel, professor de Matemática e Física há muito tempo e hoje nessa aula nós vamos dar continuidade à integral indefinida nível básico. Nós integramos na primeira aula, vou deixar no card aí para vocês, integral de x ao quadrado, integral de raiz quadrada de x. Agora eu pergunto para vocês, você sabe me dizer qual é a integral de x elevado a menos 1? Ou melhor, 1 sobre x? Qual é a integral de 1 sobre x? Então é isso que nós vamos ver hoje, tá bom pessoal? Vem comigo, vamos lá. Então, relembrando aqui, nós fizemos o seguinte, ó, a integral de x elevado a n dx, se a gente quiser integrar essa função aqui, x elevado a n, o n é um número, um expoente, por exemplo, 4. A gente faz o quê? Coloca x elevado a n mais 1, então a gente adiciona 1 ao expoente, e o resultado n mais 1 a gente divide, coloca no denominador também. Esse mais c é mais a constante de integração, porque aqui nós temos aqui uma família de funções, onde quando você deriva essas funções aqui, você derivou essa, vai dar x elevado a n, e você deriva a constante, vai dar zero. Então a derivada de qualquer função desse tipo faz com que você tenha x elevado a n, são as famosas primitivas. Eu vou lembrar vocês, isso nós discutimos na primeira aula, tá pessoal? Você tiver alguma dúvida, você por favor clique no card aí e assista a primeira aula de integral indefinida, tá? Mas eu vou colocar como item A aqui só para lembrar vocês a integral de x ao quadrado dx. Beleza? Então pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos x, esse 2 é o nosso expoente, é o n. Você vai adicionar 1 ao expoente, então 2 mais 1 vai ficar 3. E aí você vai dividir pelo n mais 1, que é o que está no expoente, que é o número 3. Ah, então é isso. Lembrando que tem o mais c constante de integração. Pronto, você já integrou. Nós vimos isso. Nós vimos também a seguinte integral. Integral de raiz quadrada de x dx. Pessoal, nós já fizemos essa integral aqui. Eu vou deixar o card para você olhar se caso você precisar, tá? Mas vamos lá. Esse x, utilizando propriedades das potências, foi tudo discutido no vídeo anterior, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a integral de x elevado a meio dx. Então nós não integramos ainda, nós só escrevemos a função raiz quadrada de x como x elevado a meio. Beleza, agora nós vamos integrar. Então nós temos igual, eu vou vir aqui para baixo, ó, igual. O que nós vamos fazer? Adicionar 1 ao expoente. 1 sobre 2 mais 1 dá 3 sobre 2, dá 3 meios. Então vai ficar x elevado a 3 meios. E aí a gente vai dividir pelo 3 meios. 3 meios mais a constante de integração. Galera, você já integrou, não precisa fazer mais nada aqui. Se quiser, você utiliza algumas propriedades. Isso aqui é uma fração, está dividindo por uma outra. Então você pode multiplicar pelo inverso. Então está 3 meios, inverte, vai ficar 2 terços. Então nós temos 2 terços vezes x elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao cubo, mais a constante de integração. E aqui acabou a nossa integral de raiz quadrada de x. Tá bom, pessoal? Galera, não se preocupem se foi muito rápido. De novo, no primeiro vídeo eu faço isso com mais calma. E se caso você não assistiu o primeiro vídeo, assista. Você vai ver que a gente discute com mais calma essa integral aqui. Ah, mesmo assim ainda ficou faltando algum detalhe? Me escreva, coloque nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo explicando com mais detalhes ainda para você, tá? Galera, então isso acontece sempre, tá? Um outro exemplo aqui é o item C. Vou colocar aqui embaixo. Não, aqui em cima, vai. Cabe. Deixa eu só separar para a gente aqui, né? Vamos lá. Então, se a gente continuar com isso, observe o seguinte, ó, se a gente vir aqui para um item C e escrever integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Como que vai ficar isso? Você pode utilizar as propriedades das potências. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x a menos 2 dx. E aí você simplesmente usa essa regra. Observe que tanto no item A, como no item B, como agora no item C, nós vamos utilizar essa regra. Nós temos o x, nós vamos adicionar 1 ao expoente, menos 2 mais 1
dá menos 1, então vai ficar menos 1, e aí a gente vai dividir pelo menos 1, mais a constante de integração. Pessoal, mais, que é aqui em cima, com menos é menos, então eu vou deixar o menos aqui. X a menos 1, se eu usar a propriedade de novo, vai ficar 1 sobre x, então 1 sobre x, mais a constante de integração, e essa é a nossa integral, a nossa primitiva aí. Se você derivar isso, tem que dar 1 sobre x quadrado. Beleza, pessoal? É isso. Aí eu te pergunto agora, como ficaria a integral de 1 sobre x dx? E aqui chegou o objetivo da nossa aula, tá? Eu quero integrar 1 sobre x dx. O objetivo da nossa aula é discutir isso. Bom, galera, tá, 1 sobre x dx, não tem problema, a gente faz a mesma coisa. Isso é igual a integral de x elevado a menos 1 dx. O expoente aqui, ó, é 1. Então quer dizer que a gente faz a mesma propriedade que nós fizemos no item C, vai ficar x a menos 1, e agora a gente utiliza esta regra aqui. Beleza, aqui pessoal eu vou colocar em rosa pra gente, porque vai dar problema, vai dar pau. Por quê? Porque se a gente adicionar 1 ao expoente, menos 1 mais 1 é 0. Então vai ficar x elevado a 0 dividido pelo expoente aqui que é 0. Putz, deu divisão por 0. Mais a constante. Pessoal, divisão por 0. Corra! Apareceu divisão por 0? Absurdo, alguma coisa está errada. Não existe divisão por 0. Primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por 0. Pessoal, divisão por 0, puxa, alguma coisa está errada. Isso aqui não faz sentido. Então, essa passagem daqui para cá está ok, mas o problema é que nós não podemos utilizar essa ideia de adicionar 1 ao expoente e dividir pelo mesmo cara. Nós não podemos utilizar isso aqui, ó, que está em preto. Então, galera, a gente tem que fazer uma observação. Isso é verdade, mas o n aqui, o expoente, o n, ele tem que ser diferente de menos 1. Observe que se o n for menos 1, quando a gente adiciona 1, faz dar 0 e aí divide por 0 e dá pau. Então, pessoal, isso daqui é verdade desde que, uma vírgula, o n for diferente de menos 1, tá? Então a gente vai ter que inventar, ou tentar descobrir, né? Não inventar que vai sair do nada, mas qual é a integral de 1 sobre x? Não vai ser por aqui, tá? Então todas essas integrais aqui, x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, que é x a menos 2, dá para fazer por o que está aqui. Adiciona 1 no expoente, esse resultado, essa soma, você divide no denominador, né? Você coloca no denominador, certo? Você divide por n mais 1. Agora, esse 1 sobre x já não vai dar para fazer isso. Então, pessoal, a gente vai ter que lembrar de derivadas. Por quê? Porque essas funções aqui são as chamadas primitivas, que quando eu derivo ela, eu chego nessa. Então, a ideia é a gente lembrar de alguma função que quando deriva, dá 1 sobre x. E, pessoal, ela é a logaritmo natural. Vem comigo, eu vou te mostrar. Pessoal, então lembrando do curso de derivadas, nós tínhamos a seguinte função, y igual a ln de x. Não sei se todos lembram, ln de x é o logaritmo natural de x. Algumas pessoas falam logaritmo neperiano, mas isso daí é jargão. Tudo bem, se pode definir como logaritmo neperiano, mas o nome é logaritmo natural, tá? E o que significa isso? Significa que o logaritmo de x na base e. Lembrando que e é um número irracional, ou constante de Euler, e é aproximadamente 2,7182 e assim por diante. Tá? Quando a gente quer escrever o logaritmo de x na base e, nós podemos simplificar e colocar apenas ln de x. Tudo bem? Da mesma forma, quando a gente coloca logaritmo de x na base 10, a gente, em geral, omite a base 10 e escreve apenas log de x. Tá? Aí você tem que tomar cuidado, dependendo do livro que você está estudando, principalmente em livros de computação, que às vezes o logaritmo de x, o log de x, se refere ao logaritmo natural. Só que aí o livro deixa bem claro, é uma questão de definição de escrita e de símbolo, tá? Pra gente, ln de x é log de x na base e, tá? E nós fizemos essa derivada. No curso de derivadas, você tem que seu y' é simplesmente 1 sobre x. Você tem a função ln de x. A sua derivada é 1 sobre x.
Então, pessoal, com base nisso, nós conseguimos encontrar uma fórmula para aquela integral de 1 sobre x. Né? Nós sabemos o seguinte, que a integral de 1 sobre x dx é simplesmente o ln de x, mais a constante, tá? Nunca podemos esquecer disso. Então quer dizer que se você derivar ln de x mais a constante, você tem como resposta 1 sobre x. Então é uma primitiva, pessoal. Toda vez que aparecer 1 sobre x, você já coloca o ln de x direto. Só que a gente costuma colocar aqui, ó, módulo de x. Por quê? Porque nesse caso, o seu x poderia ser negativo. E aqui no logaritmando, aqui dentro do o logaritmo, não, mas o logaritmando, esse x aqui, ele tem que ser positivo. Então a gente coloca um módulo de x para garantir isso. Então, pessoal, já era. Essa é a nossa segunda fórmula de integração. E a nossa aula se refere-se a discutir isso. Então nós vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, pessoal, primeiro exemplo. Qual é a integral, tá, de 2 sobre x dx? Então, pessoal, você pode fazer direto. Esse 2, você poderia pensar que é um 2 que multiplica o número 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o 2 está multiplicando 1, esse 2 poderia sair da integral. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 1 sobre x dx. E a integral de 1 sobre x dx, você sabe que é o ln de x. Então, isso aqui fica como resposta para a gente o seguinte, ó, 2, que é esse cara aqui, que multiplica essa integral, que é simplesmente o ln do módulo de x mais a constante. E essa é a nossa integral. Galera, desse modo, toda vez que tiver uma constante multiplicando, você já pode, né, colocar fora da integral, então você já pode fazer meio que direto. Como assim? Eu vou explicar para você um item B. Qual seria a integral de x ao quadrado mais 3 sobre x dx? Como nós vimos na aula 1, você pode integrar esse camarada, depois mais a integral desse camarada. Então, e a gente pode fazer direto. A gente fala que a soma das integrais é igual a integral da soma, mas não importa muito isso. Você pode já ir fazendo direto. Então, ó, x ao quadrado, nós já sabemos que é x elevado a 3, porque a gente adiciona 1 ao expoente e divide por 3. Mas, agora 3 sobre x ficou nesse caso, como se fosse o 2 sobre x. Ó. O 3 é a constante, você tem 3 vezes a integral de 1 sobre x, que é o ln do x, mais a constante. E acabou. Simples assim, galera. De boa. Pessoal, mas é direto. Você pode perguntar, professor, mas é direto, é assim. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá. Então, integral de 5 sobre x mais 1 sobre raiz quadrada de x dx. Eu vou deixar vocês fazendo aí, vocês parem o vídeo, esse vai ser nosso último exercício e aí eu deixo o resultado para vocês, tá bom, galera? É isso aí, tamo junto. Se você gostou, dê aquele like maroto para nos dar aquela força. E não se esqueça, pessoal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de matemática. Só assim que a gente vai crescer com esse canal, tá bom? E espero que você também faça comentários do que você precisa, do que você quer aprender. A ideia da integral aqui é a gente discutir todas as integrais primitivas, essas integrais que são imediatas. Essa integral de 1 sobre x, que dá ln de x, é uma delas, ela é imediata. Toda vez que aparecer 1 sobre x, você já sabe que a integral dela é ln de x. Então vamos lá, galera. Ó, fazer passo a passo aqui, acho que você já fez. Essa integral de 5 sobre x, eu vou continuar. Integral de 5 sobre x mais esse 1 sobre raiz de x, no denominador fica x elevado a meio. E lembrando que na primeira aula a gente discutiu isso, tá? Só que está no denominador, tá assim, né? Então a gente jogando para cima o expoente fica negativo. Então vai ficar x elevado a menos meio. Isso dx. Beleza? Aí nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos igual. A gente vai integrar esse camarada aqui, ó. O primeiro termo aqui, ó. 5 sobre x. 5 é a constante, sai, vai ficar a integral de 1 sobre x, que é ln. Então, nós temos 5 vezes o ln do módulo de x. Já foi, já integrou. Agora, a gente vai integrar esse camarada aqui, x elevado a n.
Aquela regra número 1 vale se o n for diferente de menos 1. Lembrando que o n, quando for menos 1, cai no 1 sobre x. Né? Então a gente tem os dois casos. Tá? Então nós temos x elevado a menos meio. A gente vai adicionar 1 ao expoente. Isso aqui, pessoal, se você fizer mínimo, dá menos 1 mais 2, dá 1 sobre 2. Então vai ficar mais x elevado a 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, mais a constante. Beleza? Galera, acabou. Não tem mais o que fazer. Você pode brincar. Está dividindo por 1 sobre 2. Pode multiplicar pelo inverso. Então vai ficar 2 sobre 1. Então isso aqui é igual a 5 vezes o ln do módulo de x, mais o 2 sobre 1. Não precisa colocar o sobre 1, né? Vezes x elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de x, mais c. Beleza, pessoal? É isso daí. Lembrando que se tiver um gabarito aí, você não precisa ficar colocando esse ponto da multiplicação. Então, 5 ln de x mais 2 raiz de x mais c. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!